Fala pessoal, tudo beleza? Mais uma vez aqui em nosso podcast Agro, trazendo informações sobre o agronegócio e tudo que é destaque aqui na nossa região. Hoje eu recebo meu amigo, ele que faz parte do agronegócio, bastante conhecido no meio, Magnis Rodrigues, diretor da SMA. Essas empresas, é uma empresa que faz esses silos, as unidades completas de recebimento e armazenagem de grãos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cleber. Obrigado. É um prazer estar aqui com você e realmente a gente tem desenvolvido uma amizade, né? Primeiro, uma questão comercial que nós temos, né? Uma relação comercial e assim, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco do que a gente tem vivido no agro, né? Olha aí que interessante, o Magnis já foi parceiro nosso no programa Agroband, que eu e o companheiro Amário de Oliveira, a gente traz todos os domingos aí, às 8 horas da manhã, ali na TV Bandeirantes. Então, de lá para cá, a gente desenvolveu uma amizade muito legal, né, Magnis? Sempre falando sobre agronegócio. E o Magnis, ele tem uma história muito legal também, ele que é mineiro, descendente de sueco, né, Amário? Conta, ô Magnis, conta pra gente um pouquinho disso. Então, até uma coisa interessante, que você me permite eu Com contar, certeza. Mas a minha relação com o agro começou desde muito pequeno. Então, eu sou na região de Minas Gerais e há com 5 ou 6 anos eu morava em Bambuí, uma cidade de Minas Gerais, e tinha uma escola agrícola lá, muito importante na região. E tinha um professor que chamava muita atenção naquela região, que era o professor Alisson Paulinelli. E ele começou uma referência. Ele começou a partir daquela cidade, a partir da escola agrícola ali, no final da década de 60, né, no início de 70, ele começou a fazer um trabalho muito interessante, que é aquela escola agrícola com uma extensão que eles chamam, né? Que na realidade é a escola agrícola voltada para o campo mesmo, que é o pessoal que trabalha, né? E tinha uma forte vocação para pesquisa. E assim, até meu pai fez amizade com ele na época, tudo, né? E foi interessante porque ele começou um trabalho em Minas Gerais, ele foi secretário de Agricultura de Minas Gerais no final da década de 60. E logo depois ele foi convocado, foi chamado pelo Geisel para desenvolver o mesmo trabalho que ele desenvolveu em Minas, desenvolver no Brasil. Aí o Geisel deu total autonomia para ele. Então, assim, a gente olha o agro hoje como uma grande potência e uma referência. Na verdade, isso não aconteceu por acaso, não foi alguma coisa que aconteceu. O próprio mercado fez isso. Na realidade, houve investimento lá no início com esse homem, né? Então, eu lembro muito bem que ele selecionou, acho que 1.000 ou 1.500 técnicos na época, e o governo financiou isso. E ele, inclusive um tio meu, era o técnico, foi escolhido por ele, daquela escola, né? E ele distribuiu esses técnicos para o mundo todo, para estudar como poderíamos adaptar, né, a engenharia agrícola à nossa realidade, do cerrado, né? A agricultura do trópico, né? Porque na realidade a gente tinha agricultura só de países temperados, né? Então ele espalhou esses técnicos para o mundo inteiro, inclusive meu tio, né? E nessa época eu lembro muito bem dessa. Lembra onde seu tio foi? O meu tio foi para os Estados Unidos estudar, ele estudou durante um bom tempo nos Estados Unidos e depois ele foi para Brasília. Então ele se aposentou agora há uns 5, 6 anos do Ministério da Agricultura. E ele é um técnico que ajudou a construir toda essa história, né? Então, assim, hoje a gente vê a pujança do agronegócio, tudo, né? Inclusive o Dr. Alisson Paulinelli é uma referência mundial, né? Mundial, referência. Ele tem hoje 84 anos e ele é conhecido como o pai da agricultura industrial, né? Inclusive foi
foi indicado agora para o Prêmio Nobel da Paz, né, há 1 ou 2 anos atrás, tudo. E ele veio a Maringá. Eu conheci ele. Ele veio dar uma palestra em Maringá e meu pai foi lá e relembraram e conversaram tudo daquela época. Então, assim, eu acompanhei isso no início ali, né, da minha vida. E logo depois eu fui para São Paulo, fui fazer cursos na parte técnica, né, e tal. Quando a gente veio para o Paraná, eu já vim com essa ideia de trabalhar nesse segmento, trabalhar nessa área que eu achava que era uma área muito interessante. Então, a minha formação é uma formação metal-mecânica, só que sempre olhando, sempre estudando e sempre observando o agro como um campo extremamente interessante, né? E como que você veio de Bambuí e veio parar aqui em Maringá? Então, eu na realidade, eu saí de Minas na minha adolescência e fui para São Paulo, morei em São Paulo, né, no interior de São Paulo, ali que eu fiz os estudos da parte técnica e tudo, né? Em São Paulo, capital mesmo? Não, São Paulo, interior de São Paulo, né? Uma cidade do interior próxima a São Paulo. Mas eu estudei em São Paulo. E depois, no início, nos meus 18, 19 anos, eu vim para o Paraná, né? E daí eu já comecei com 19 anos trabalhando nessa mesma área, né? Então eu trabalhei anos seguidos como funcionário de empresas e tudo. E daí depois eu já sempre voltado para a área técnica, sempre. A minha formação é área técnica, né? E depois, por necessidade, por uma série de questões, hoje eu atuo na parte comercial, né? Mas eu gosto, o que me faz mesmo feliz é a parte técnica mesmo, é desenvolver equipamentos e isso que me fascina hoje. Fascina. Eu conheci bem a história do Alisson Paulinelli, mas te confesso que eu não sabia desses detalhes aí que você comentou, que com certeza contribuíram para toda essa revolução do agronegócio brasileiro, né? Na realidade, em 1970, com o final da era JK, né, nós tínhamos 50% de pessoas na cidade e 50% de pessoas no campo. Os 50% do campo não conseguia suprir a alimentação dos 50% da cidade. Então, em 1970, mais de 30% do que era consumido no Brasil de alimento vinha de fora, era importado. Se você já imaginou o Brasil importando arroz, feijão, Nossa. O Brasil trazia de fora. Então, assim, esse homem que, assim, infelizmente, não se valoriza esse homem hoje, mas com certeza é a personalidade viva mais importante da nossa história, né? Do agronegócio. Né? E do país como um todo, né? Então, você pensar que o Brasil alimenta hoje mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então, assim, a cada 7 garfos que se leva na boca hoje, 1 garfo é de alimento brasileiro. Isso é fantástico. E isso faz todo sentido, porque recentemente eu participei de um evento do IDR Paraná e eu não sabia, mas o IDR Paraná, a ideia da Emater foi trazida dos Estados Unidos. Isso. Então, com certeza, foram esses pesquisadores. Vai saber se não foi seu tio. Então, esses pesquisadores, na realidade, foi o embrião da Embrapa e tal, né? Hoje o Brasil é primeiro mundo em termos de tecnologia, que é inclusive motivo de ciúmes e brigas comerciais, né? Porque hoje se produz muito com custo baixo. Então nós temos alimentos que competem com qualquer cadeia produtiva do mundo hoje, em primeiro mundo. Então, assim, produção de qualidade. Produção de qualidade. Em 45 anos, nós aumentamos a produtividade nós em mais de 500%. Então, assim, foi uma coisa impressionante que o Brasil... Realmente é uma revolução. É uma revolução agrícola que se teve no Brasil. Como que isso foi possível? Através de pesquisa e de estudo, né? Exatamente. Na realidade, a visão do Dr. Alisson é justamente trabalhar com a parte de engenharia agrícola voltado para o campo mesmo, na realidade do campo. Estudou-se a realidade nossa, né? Então, assim, um cerrado era terra de ninguém há 45 anos atrás. Cerrado... Oeste da Bahia ali?
Não se produzia nada. Nada. Olha O Cerrado. A potência que é hoje, exatamente. Luiz Eduardo Magalhães. Exatamente. Então nós temos ali Goiás, nós temos Tocantins, nós temos o próprio Mato Grosso, né? Aqui no Paraná também, né? Com tecnologias na região do Arenito, que também há pouco tempo atrás também não se tinha nada de tecnologia em cima desse tipo de solo, né? E hoje é impressionante. E isso tudo é importante salientar que é dentro de uma revolução verde feita pelo Brasil. Então, assim, o Brasil hoje exporta essa tecnologia, né, para outros países, né? E você teve aula com o Alisson? Não tive. Assim, nós tivemos só essa questão de amizade, né? Assim, uma amizade de longe, né? Por causa desse meu tio, que tinha um contato muito grande com ele, né? E logo depois eu tive contato agora recente com meu tio. Ele está aposentado em Brasília e toda a vida dele ele trabalhou no Ministério da Agricultura. Desde 1970 e poucos que ele foi para lá. Olha aí que legal. E o Magnus é o primeiro descendente de sueco que eu conheci na minha vida. Quando ele falou Rodrigues, eu falei, é espanhol, né? Ele falou, não, sueco. Eu falei, não é Rodrigues sueco? Conta um pouquinho pra gente disso. Na realidade, Rodrigues é na parte do meu pai, né? Rodrigues. Na realidade, o sobrenome de descendência mesmo é Magnusson, que é o sueco, né? Então a gente, nessa geração nossa, a gente deixou o Magnusson de lado e pegamos só a parte do Rodrigues mesmo, que ficou, que é a parte portuguesa aí. Tem um viés de português no meio também aí. Brasileiro é uma mistura de vários povos, né? E o seu pai, a sua família, também tinha ligação com o agronegócio? Não, ou você... não, só eu sempre gostei, assim, a minha intenção foi justamente trabalhar nessa área, né? Sempre tive esse desejo, né? Achei que poderia ajudar nessa área e tudo, mas eles não tinham nenhum tipo de envolvimento com essa parte. Tá certo, agora conta um pouquinho pra gente sobre a SMA Industrial, uma empresa que você é diretor hoje lá, né? Conta um pouquinho pra gente desse trabalho que vocês desenvolvem lá. Então, a SMA, na realidade, é a conjunção de técnicos, mecânicos, né? Nós somos 3 sócios e nós temos uma história na parte de engenharia de equipamentos agroindustriais. Nós sempre trabalhamos nessa área. Eu trabalho há 37 anos com isso, né? Então, na realidade, a gente viu a necessidade aqui de se ter uma empresa que pudesse atender a região com relação a equipamentos e tudo, né? E nós começamos há 21 anos atrás, né, juntos, e começamos primeiro com uma assessoria, né, prestando assessoria para cooperativas e tudo na área de projeto e atendendo alguma coisa de reformas, de equipamentos e tudo. E ficamos por muitos anos trabalhando sendo uma empresa regional que atendia as cooperativas aqui da região, né? Mais na parte de reformas, um equipamento ou outro, né? E há uns anos atrás nós partimos para a fabricação de equipamentos. Então hoje nós temos uma indústria instalada com a parte de engenharia, com a parte de projetos layout, engenharia que desenvolve equipamentos e tudo, e a fabricação dos equipamentos. Então nós trabalhamos em toda a cadeia. Então nós fazemos tanto a concepção do projeto de acordo com a necessidade do cliente. Então nós temos clientes hoje pequenos que a gente considera a nível de fazenda, que a gente chama, né? Que é a pessoa, o agricultor que quer colocar um silo na sua fazenda, uma coisa mais simples, mais básica, como nós temos também projetos grandes, né? Grandes aí com 600 mil sacos, 700 mil sacos de capacidade estática, né? De silos, né? Então, e há uns anos atrás, a gente deixou de ser uma empresa regional, a gente começou a atender outras regiões, né? Em função das demandas e dos estados hoje que necessitam, né? Então, hoje nós temos obras em Rondônia, em Roraima, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, né? Paraná, até do Rio Grande do Sul nós temos obras, né? A gente faz tanta concepção do projeto, nós fabricamos os equipamentos todos e nós montamos e fazemos startup da obra, que é o treinamento do pessoal que vai operar
os equipamentos nas unidades, né? Olha aí que interessante. E vocês fazem desde a balança, a parte da balança, parte daqueles silos grandes, secadores, tudo? Nós fazemos toda a parte que a gente chama parte mecânica, né? Então, nós fazemos a parte dos transportadores todos, e geralmente uma unidade tem a parte de recepção, a parte de limpeza, que são as máquinas de pré-limpeza. Então, nós colocamos todos os transportadores que alimentam essas máquinas. Secagem, então nós temos secadores, né? Dependendo de cada capacidade de unidade, você tem um secador que atenda isso, né? E a parte de armazenagem, que seriam silos, né? E a parte de expedição, que são silos de expedição, né? Nós não fornecemos, como esse portfólio nosso, nós não fornecemos a balança, nem tombador, que são equipamentos assim periféricos, vamos dizer assim, que não é do nosso fornecimento. Mas uma unidade completa nós fornecemos sem dificuldades. Olha aí que interessante, hein? Outros países também, vocês já chegaram a atender aqui? Então, nós estamos atendendo praticamente o Brasil todo, né? E nós temos atendido também o Paraguai, né? E Chile, nós atendemos também algum equipamento para o Chile. Temos alguns contatos com a África também, alguns orçamentos, aí estamos trabalhando também colocar algum equipamento na África lá também. Olha aí, que legal, hein? Produção aqui de Maringá, da nossa região aqui, indo para outros países aí, inclusive para o continente africano. Muito legal. Ô Magnis, e aqui em especial no Brasil, tem um certo tempinho já que os recursos de financiamento federal não têm sido disponibilizados, né? Apesar disso, como é que está a procura aí por esses equipamentos? Há uns 4, 5 anos atrás, todas as nossas operações, ou seja, 100% da operação é feito mediante financiamento FINAME, que a gente chama, né? Que é o BNDES. Então, assim, esse recurso que a gente costuma falar é plano safra, né? Então, plano safra daquele ano, que corresponde, por exemplo, agora o plano safra 22-23. Então, o recurso é liberado pelo BNDES, né? Para o agente financeiro, que a gente chama, que no caso é o banco comercial, que ele é avalista da operação, né? E esse recurso é liberado para o cliente, certo? E ele faz o investimento da sua obra, da sua unidade, mediante isso. O que está acontecendo nos últimos 3 anos na realidade, os recursos que estão sendo liberados estão muito aquém da necessidade. Então, hoje nós temos um déficit de armazenagem quase próximo a 100 milhões de toneladas no Brasil hoje. Então, assim, a necessidade e a demanda é muito maior do que os recursos que o governo deixam disponíveis. Então, assim, o que está acontecendo hoje é que existe um compasso de espera esse ano para que o governo libere os recursos. É uma linha de crédito específica para construção de armazéns, que se fala, né? É o FCO, que é uma linha específica para isso. E por enquanto não saiu ainda, certo? Mas com certeza, se sair nos próximos dias, vai ser muito aquém da demanda. Então, os projetos que já estão nos bancos aí solicitando recurso, com certeza vai ser muito maior do que os valores que vão sair. E como é que está a procura, apesar disso? A demanda é muito grande, porque hoje você ter uma unidade armazenadora é extremamente estratégico para você, para o teu negócio. Então, assim, nós temos, principalmente no Centro-Oeste, nós temos clientes que vão fazer as unidades com recurso próprio. Então, assim, hoje o nosso contexto é isso. São clientes que precisam da armazenagem, porque eles aumentaram a área de plantio, eles aumentaram a produtividade e eles precisam disso. Então, assim, o contexto nosso 2022 é alguns projetos que nós estamos fazendo que o cliente está fazendo com recurso próprio,
aguardando a liberação do banco. Mas eles estão fazendo, pela necessidade. Eu não sei se você recebeu, nos últimos anos, alguns vídeos, sempre chegava para a gente naquelas unidades, com aquelas montanhas de milho para o lado de fora. Sim. Isso aí retrata, então, essa questão. Exatamente. Então, na realidade, eu trabalho há muito tempo nessa área. Todas as unidades que a gente fez nunca ficaram aquém da necessidade do cliente. É sempre assim, ele coloca, eu vou colocar, por exemplo, 3 silos de 100 mil sacas e, eu só usei 2 silos. Não, geralmente quem coloca 3 vai colocar o quarto, vai colocar o quinto, vai colocar o sexto. Então, assim, sempre a demanda por produtividade, por aumento de área de plantio, é sempre maior do que ele tem de capacidade estática, a gente chama, né? Que é a somatória de capacidade de cada silo, né? Sempre, sempre, sempre. E aqui na nossa região isso aí faz sentido. A gente vê as grandes cerealistas, as grandes cooperativas, elas sempre constroem os silos, mas você percebe que do lado ali tem sempre um espaço para construção de mais. E eu falo isso porque aqui na nossa região não existe mais muitas áreas a serem abertas. Está praticamente tudo explorado já, mas o que acontece? A tecnologia, o aumento de produtividade tem sido constante também aqui na nossa região, né, Mário? Sim, aqui principalmente a questão da produtividade. Então você não tem um aumento significativo de áreas de plantio, né? Mas você principalmente a produtividade é cada vez maior, né? Eu lembro no passado, quando meu pai plantava aquela soja BR4, a gente colhia 80, 90 sacos, nossa, estava estourando. Hoje, eu tenho vizinhos de sítio ali do meu pai que já colheram 225, 230 sacas por alqueire. Então, ou seja, de 3 vezes 8, 24. Então, aumentou, olha o tanto que aumentou, né? Então, a tecnologia realmente ela tem propiciado esse aumento de produção aqui para o agronegócio brasileiro. Ô Magnus, uma outra coisa, por conta da pandemia, o preço do material disparou em todos os setores, seja a produção, eu vejo trator que custava 30 mil, o pessoal está pedindo 70, 80 mil reais. Na questão de silos também, porque é metal, né? Acompanhou, não tem como fugir, né? Na realidade, a nossa matéria-prima principal é o aço, né? Então, geralmente o aço acompanha o dólar, né? E tem ocorrido assim no último ano e meio uma variação extrema de preço. Então, o preço tem aumentado muito, não só o aço, mas todos os insumos, toda a cadeia de suprimentos nossos tem sido um desafio muito grande. A gente tem procurado algumas alternativas, né, para poder suprir isso, para a gente poder atender os nossos clientes com relação aos equipamentos, né? Mas isso é uma variável extremamente difícil de se administrar em função dos valores. Assim, preços estão extremamente são praticamente reajustes quinzenais que estão acontecendo. Quinzenais. Então... Isso não é culpa sua, né? Isso exatamente. E é muito complicado quando você tem um projeto. E esse projeto, geralmente, um projeto em média é 8 a 12 ou 15 meses. Então, assim, desde a negociação, do fechamento do negócio até a entrega, então você tem aquele prazo de fabricação do equipamento, você tem o prazo de montagem do equipamento para começar a operar. Então é muito difícil isso, fazer a gestão disso. Eu imagino, você falou que você tem uma obra muito grande no Mato Grosso que vocês estão realizando, né? Isso. Essa obra é uma obra de um cliente, ele é um cliente referencial na região norte do Mato Grosso, próximo ao Pará, e essa obra ele tem um fluxo, para você ter uma ideia, de secagem de 250 toneladas por hora. Nossa! Né? Então a estática dele, ele tem uma estática que em torno de 700 mil sacas, só de capacidade de armazenagem dos grãos.
É muita coisa. É muita coisa, né? Para fazer isso numa pancada só? Exatamente. E essa obra é uma obra que já está há 12 a 14 meses ainda em montagem. Mas já está finalizando, não? Já está finalizando, só que houve necessidade. Aí tem outras variáveis, né? Tipo época de chuva. Então é interessante, né? O Mato Grosso Norte, o Mato Grosso tem pelo menos 60, 70 dias que chove todo dia. Todo dia chove. Para trabalhar é muito complicado. complicado. Para trabalhar você não consegue. Então tem essas variáveis todas ainda que complicam, né, a situação toda, né? Tá certo, então. A gente está falando com o Magnes Rodrigues, ele que é diretor ali da SMA Industrial, uma empresa que produz silos e também outros equipamentos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um equipamento aí que é uma novidade para todo o mercado aí quando a gente fala em beneficiamento de grãos, tá? Daqui a pouquinho. Antes a gente vai ao recadinho da AMI Farms, que é o nosso patrocinador aqui, o Fernandão. Manda um recadinho para nós aí. Tá certo, então, esse é o Fernando da AMI Farms, que produz carnes de qualidade aqui para nossa região. Você não sabia, mas é aqui em Mandaguaçu, na propriedade do Fernando, que tem a melhor genética do Brasil quando a gente fala em boi Wagyu, em boi Angus. Você tem que conhecer e experimentar a carne dele ali. Carnes extremamente qualificadas no mercado, inclusive está indo para São Paulo, para tudo quanto é lado, beleza? Abraço, Fernando. Tamo junto aí. Estamos falando aqui com o Magnes Rodrigues, ele que é diretor executivo ali da SMA Industrial. Magnes, mais uma pergunta aí para você com relação ao equipamento que vocês desenvolveram, que é uma novidade que revolucionou o mercado aí de beneficiamento de grãos. Fala um pouquinho para a gente sobre esse equipamento. Na realidade, para poder explicar assim de maneira mais simples, os grãos que vêm, a soja que vem da roça, da colheita, ela chega nas unidades e geralmente vem no meio daquela soja, vem as vagens verdes, né? Então essas vagens verdes, elas são descartadas pela máquina que a gente chama de máquina de pré-limpeza, né? Aquela máquina que faz a limpeza inicial ali do recebimento do grão. Então essa vagem, ela comumente era descartada. A pessoa dava essa vagem, doava, usava para ração animal e tudo. Só que é o seguinte, essa vagem ela tem soja dentro, né? É lógico que não é uma soja que completou o ciclo de maturação dela, mas é soja, está ali dentro dela, né? E a gente viu há 7 anos atrás que esse percentual de vagem estava aumentando do recebimento, por uma questão de uma série de colheita precoce, uma série de coisas, a própria variável do tipo de soja também acontecia isso, né? Nós pensamos num equipamento que pudesse abrir essa vagem de maneira eficiente. E nós começamos a desenvolver um projeto para a gente desenvolver essa máquina que pudesse abrir isso. Então hoje nós temos uma linha completa que a gente chama de trilhadeiras de vagem verdes. Então assim, essas trilhadeiras são colocadas nas unidades depois de uma máquina de pré-limpeza. Então você consegue pegar essa vagem, passar por essa máquina e a máquina abre essa vagem com eficiência, sem dano mecânico à soja, e você retorna essa soja. Então, para a linha de produção. Para a linha de produção, você recupera essa soja. Essa soja pode ser seca, pode ser
você prepara ela para o uso dela e você armazena, inclusive, essa soja, né? Você seca e limpa essa soja. Então, assim, para quem jogava fora isso, nós temos, assim, a conta que a gente faz é muito simples. A cada 1.000 quilos de vagem que você tira 347 quilos de soja. A cada 1.000 quilos de vagem que você jogava fora. No preço que está a soja hoje, é 180, imagina. Aí você pensa, a cada tonelada de vagem, você tira 5,7 sacas de soja. A 170, 180, você faz a conta aí, você vai ver quanto recupera. Então, isso virou uma tendência de todas as unidades. Então, assim, todas as unidades hoje no Brasil, novas, que estão sendo colocadas, você coloca essa máquina. E as unidades antigas também a gente está adaptando para utilizar isso também como recuperação dessa soja que você descartava, né? Então, nós temos máquinas hoje praticamente no Brasil todo. Nós temos colocando máquina agora na Bolívia, no Paraguai, várias máquinas já instaladas. Então, assim, a demanda é muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos já negociando máquinas para 2023 já. Nós já temos contratos de entrega de máquinas para 2023 já. Nós temos um setor que era um setor pequeno na empresa, que atendia essa demanda só na época da soja, e esse setor hoje trabalha já o ano todo para atender a soja. E foi um equipamento que vocês desenvolveram aqui na empresa? Nós desenvolvemos aqui. Vocês têm a patente Nós disso? temos a patente desse equipamento. Nós temos a patente. O grande diferencial dela é que você consegue abrir sem dano mecânico nenhum a soja. Então a soja ela sai perfeita. Vocês têm um segredo lá, um equipamento? Isso, na realidade o segredo está no tipo de trilhagem que você faz, que é o sistema nosso, que é um sistema que você usa elementos de borracha. Né? Olha só, porque eu lembro aquelas trilhadeiras antigas, eu já bati feijão naquelas trilhadeiras Maringá, não sei se você lembra, mas tinha aqueles debulhador, né? Rapaz do céu, eu tinha medo daquilo, porque você tinha que colocar na boca ali da máquina e empurrar com um pauzinho ali. E era um perigo aquilo. Mas essa hoje de vocês não tem nada a ver, é um equipamento totalmente que trabalha sozinho lá, industrial, né? Mas é muito legal. E olha só, o Amaro ele fez uma reportagem com você sobre esse equipamento, né? Sim. A gente mostra agora então, é uma reportagem que foi feita há algum tempo já. Hoje essa máquina, ela já está mais moderna, ela teve alterações, são novos modelos, né? Mas só para vocês conhecerem um pouquinho de como que é essa trilhadeira de vagem verde. Vamos conhecer a nova trilhadeira rotativa para a vagem verde de soja em uma unidade armazenadora de grãos de Maringá, que adquiriu há pouco mais de um ano a desvajadeira, assim como eles a chamam. Jair Benalha é diretor da unidade e explicou que a trilhadeira opera de maneira automatizada e abre a vagem da soja verde, que a colheitadeira não consegue debulhar. No atual ciclo, quase 2,5% do total de grãos recebidos nas unidades são de vagens verdes. Hoje, a grande maioria dos materiais plantados são sojas chamadas de ciclo indeterminadas. Então, quando o agricultor chegar no ponto de colheita, sempre vai ter um número elevado de vagens verdes na roça. Isso a colheitadeira não elimina lá. O agricultor traz para dentro da empresa. E nesse processo todo, não tem como secar uma vagem nos secadores convencionais. De acordo com ele, na safra passada, a experiência foi boa. A trilhadeira chegou a processar mais de 2.000 toneladas por dia, um fluxo de 240 toneladas por hora, debulhagem que era feita de maneira rudimentar e muitas vezes as vagens eram transportadas para uma unidade específica, acarretando altos custos operacionais. Em algumas situações, eram até classificadas como impurezas nas máquinas de pré-limpeza. Cada caminhão sempre vem aí com 150, 200 quilos de vagens verdes da roça. Aí o que se tornou então uma necessidade? Essas máquinas chamadas desvajadeiras, aonde depois do processo das pré-limpeza ou das pós-limpeza, todas as vagens são coletadas por essa máquina. E ela tem uma eficiência muito boa em pegar vagens verdes e secas e fazer a debulha.
da onde o grão resultante dessa debulha vai para o processo, para o sistema, para secagem, para o armazenamento, e a coleta da palhada dessas vagens, então, nós eliminamos e tiramos fora do processo. Nessas imagens feitas na safra passada pelo pessoal de uma unidade recebedora, podemos ver como é o funcionamento da trilhadeira, a forma com que a vagem da soja verde é aberta ao passar pelo rotor de funcionamento. Após debulhadas as vagens, o grão da soja passa por uma peneira rotativa que o separa das cascas. O que mais tem chamado a atenção de cooperativas, cerealistas e até produtores é a rentabilidade da nova trilhadeira. A eficácia dela, inclusive, foi comprovada através de vários testes e chega a 90%. O diretor comercial da empresa que criou o sistema, Magnes Rodrigues, explica que vários estudos foram realizados para se chegar a essa tecnologia de desempenho com ótimos índices de aproveitamento de debulha comprovados em testes realizados por cooperativas que passaram a utilizar a trilhadeira. A vagem verde hoje é um problema para aquele que recebe numa unidade armazenadora. E a gente pegou, através desse problema, a gente criou uma solução que é extremamente interessante e extremamente rentável para o cooperado, para o cerealista, para aquele que opera essa unidade. Porque transforma aquilo que é um problema, que seria a vagem, que hoje é uma impureza, ele transforma isso em soja verde. Quer dizer, ele recupera essa vagem verde, retira, extrai da palha e volta no seu fluxo normal. Magnes ainda disse que está à disposição das cooperativas, cerealistas ou produtores que desejarem obter mais informações sobre a trilhadeira para a vagem verde. Em torno de 6 dias de trabalho ela já se pagou, pelo rendimento e pelo retorno que ela dá em relação à produtividade, em relação à recuperação dessas vagens verdes. É um investimento necessário e ele é economicamente viável. 1, 2 safras, a pessoa consegue dar viabilidade. Olha então, essa reportagem o Amaro produziu aí, muito interessante mesmo esse equipamento. Então, é disponibilizado aí para todo o Brasil. Isso, nós estamos fornecendo para cooperativas, para cerealistas, para unidades pequenas, médias. Na realidade, a máquina ela tem um retorno, o payback dela é fantástico, né? Porque também o que a gente chama de palha, né? Que seria a vagem aberta, você pode comercializar essa palha. Olha, entendeu? Aí. Você pode usar para o gado. Nós temos clientes que realmente prepara, o que eles chamam de misturão, né? Que você pega isso e vende isso para o gado. Mistura com aveia, com milho e joga para o gado. É um misturão que eles chamam, né? Mas sem o produto principal, que é a soja, que antes era descartada, que estava dentro, né? Você tira isso, né? Com eficiência. Olha aí que interessante, a gente está falando aqui com Magnes Rodrigues, que é diretor da SMA. O que significa SMA? O M é de Magnes, né? E isso. O S, o A? O S é o Sérgio, que é um dos sócios, M é Magnes, né? E A de Almir, que é o sócio também lá. Então nós somos 3 sócios. E se alguém quiser conhecer, é aberto ao público lá para conhecer como que é feita essa máquina? Sim, nós temos, podemos agendar visitas, quem quiser conhecer, em Maringá mesmo a fábrica, né? E estamos à disposição de vocês, com certeza. Tá certo então, tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar aqui, Magnes? Não. Sobre essa questão silos aí? Só deixar com vocês o site nosso, né? www.smacilos.com.br, né? E a gente está à disposição de vocês aí. Tá certo então, obrigado aí pela participação aqui no nosso podcast. A gente volta mais vezes aí para falar sobre agronegócio, é sempre um bate-papo muito bom. O Magnes obrigado. Aí, pessoa ligada ao agronegócio aí, está sempre atento às novidades. Obrigado, Kleber. Muito obrigado pela oportunidade aí. Um abraço. Um abraço a todos. Tá certo então, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse podcast agro, esse bate-papo gostoso, descontraído, onde a gente aborda assuntos desse setor tão importante para toda a cadeia produtiva brasileira, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau.